Separei os dois melhores jogos de hoje, desse sábado, para a gente analisar as odds. Então a gente vai ver aqui Corinthians e Vasco e Barcelona e Betis. Então já vamos lá. Vamos começar aqui primeiro por esse Corinthians e Vasco, mas vale destacar, Barcelona e Betis vai acontecer primeiro. Então, se você já estiver vendo esse vídeo próximo do horário do jogo do Barcelona, eu indico que você arraste a minutagem do vídeo para você assistir primeiro do Barcelona e depois do Corinthians e Vasco. Se você já estiver assistindo próximo do horário que saiu o vídeo, aí tranquilo, dá para montar as apostas seguindo a cronometragem que eu estou trazendo aqui no vídeo. Do jogo de ontem, a gente tinha utilizado De qual jogo mesmo, cara? Depois a gente vai conferir. Mas foi a do Bayern de Munique, isso. E as linhas que a gente utilizou bateu. A do Pavlovic deu reembolso, ele começou no banco. E aí a de gol asiático no primeiro tempo bateu. E o bingo, como tinha o ambas marcam no primeiro tempo, bateu também, já que a linha do Pavlovic anulou. Eu vou passar primeiro aqui de Corinthians e Vasco e Barcelona e Betis, aí a gente confere como é que foi o desempenho de ontem e aí eu também mostro as que eu já montei para hoje também, beleza? Hoje que tem muitos jogos. Começando por esse Corinthians e Vasco, jogaço, duas equipes muito tradicionais. As odds estão assim, ó, vitória do Corinthians 1,65, o empate 3,90 e vitória do Vasco 5,25. Cara, por incrível que pareça, na minha visão, essa odd tá de certa forma desregulada. Eu acho que a linha do Vasco tinha que pagar um pouquinho menos e a do Corinthians pagar mais. O Corinthians é mais time, o Corinthians tem um elenco melhor, o Corinthians, no geral, é melhor e vai jogar em casa. Só que nesse retrospecto recente, é um Corinthians que vem tropeçando, tá bom? Porque na estreia do Brasileiro até foi bem, arrancou um empate com o Bahia no finzinho, mesmo tendo um jogador a mais, e no meio de semana tropeçou contra o Huracan. Então é um Corinthians que chega desconfiado para essa partida por ter perdido por Huracan em casa, na Neoquímica. E é um Vasco que vem de dois jogos, em um que ele vence o Santos, em outro, é verdade, toma um empate do Melgar, mas por pouco não vence um jogo que era muito difícil lá no Peru. Então, de certa forma, é um Vasco que me empolgou, porque nos últimos dois jogos o Vasco fez 5 gols, e é um Vasco que com o Carille eu não imaginava isso, eu imaginava um time muito mais defensivo. Em contrapartida, é um Corinthians que vem fazendo poucos gols nos últimos jogos, né? Na final do Paulista 0-0, tudo bem, já tinha vencido a ida. Fez um único gol no Bahia e um único gol no Huracan. Então é um Vasco que vem de um momento em que vem fazendo muitos gols e com o Verratti inspirado. Nos últimos dois jogos, o cara meteu 3 gols, né? Então vive um momento espetacular. Eu acho que essa linha do Vasco poderia pagar um pouquinho menos, porque eu acho que o Vasco vai dar muito trabalho, tá bom? Vamos olhar primeiro a linha de finalizações e como o Corinthians é favorito, a gente pode olhar a linha de primeiro tempo. A primeira que paga 1,50 é o Bidon. O Bidon é um meio-campista, não é titular absoluto desse time. No Corinthians, em jogos grandes, ele é reserva, né? O meio de campo é Ranieri, José Martinez e o Carrijo. Agora sim, o Garro, aí às vezes talvez ele possa ter mais minutagem, né? Mas de qualquer forma, não acho uma linha boa para primeiro tempo. E do Kaká para baixo é jogador de linha de defesa. Nem para jogo todo valeria a pena. É porque o Hugo e o Léo Maná é, talvez não vão nem jogar, né? As laterais é o Mateuzinho e o Andilleri. E aí, olhando o Vasco agora, a gente não olha para primeiro tempo, porque é a zebra. Aqui tem a linha do Paulinho, meio-campista, e tem essa liberdade para chegar à frente, né? Ele entregou o gol contra o Santos, tá voltando de lesão por agora. O Hugo Moura, outro meio-campista, pagando 1,83. E do Piton para baixo é jogador de linha de defesa. Então as melhores linhas do Vasco aqui é do Paulinho e do Hugo Moura. Principalmente do Paulinho, por ter essa liberdade de chegar à frente, e também ele com certeza está com um certo peso na consciência por ter entregado o gol no jogo de ida, vai tentar se recompensar, tentar dar a volta por cima para ter essa moral com a torcida. Então, das linhas de finalizações entre as duas equipes, a melhor é essa linha daqui de um chute do Paulinho, de 1,53. Eu não vou usar ela, a gente pode usar como bingo depois dois chutes dele, tá bom? Que paga 3,40. Mas eu não vou usar porque é um Vasco que eu não sei até que ponto vai atacar. E para uma equipe que pode ser muito defensiva, eu utilizar a linha de um segundo volante, eu não sei se eu tenho essa convicção para utilizar em uma linha simples.
Em um bingo, beleza. Agora em linha simples eu não vou usar o Paulinho, não. Linha de gol, já queria destacar isso, porque eu tava montando minhas apostas pra hoje e eu encontrei aqui uma que eu gostei. Então, ó, do Corinthians 1,16 paga muito pouco e a linha do Vasco paga 1,66, cara, eu vou usar. Por incrível que pareça, um gol do Vasco, na minha visão, pagando 1,66 é uma boa. Se a gente pega esse retrospecto recente da última semana, que nem eu falei, o Vasco fez 2 gols no Santos e 3 gols no Melgar. É um Coutinho que vem do seu melhor jogo com a camisa do Vasco e um Verratti vivendo um momento espetacular nesse início de Brasileirão. Já o Corinthians vem de 2 jogos em que toma gol do Bahia, mesmo com o Bahia tendo um jogador a menos, por grande parte do jogo, e também toma 2 gols em casa para o Huracan. Então, 1,66 para o Vasco fazer um gol, eu considero uma bolinha. Essa é a primeira que a gente vai utilizar. Tá aí então, um realzinho nessa hora de 1,66 para um gol do Vasco, tá bom? E aí a outra sugestão é um chute do Paulinho, tá bom? Eu não vou usar porque, de novo, não sei até que ponto o Vasco vai atacar. Linha de cartão, paga muito, muito pouco, né? Do Corinthians 1,36, do Vasco 1,14 para tomar um cartão no segundo tempo. O Thiago do Corinthians não vai pagar quase nada e do Vasco paga 1,30, também não paga o suficiente. Então é isso. Desse jogo é um gol do Vasco pagando 1,66. Fica como sugestão para quem quiser um chute do Paulinho. A gente vai olhar agora as linhas do jogo do Barcelona. Se aparecer linhas boas para bingo, aí a gente usa a do Paulinho e 2 gols do Vasco também, tá? Mas vamos analisar primeiro esse Barcelona e Betis aqui. As odds estão assim, ó, 1,42 para um gol do Barcelona. Um gol não, a vitória do Barcelona, né? O empate 5,25 e a vitória do Betis só de 6. Cara, é um Betis que vive o melhor momento desses últimos 2, 3 anos pelo menos. O Antony voando, o Isco bem, o Coutinho Hernandes, que veio da MLS, né? Bom atacante, que o Botafogo também queria, inclusive. E ele foi pro Betis, fazendo gols. Provavelmente o Betis faz gol, inclusive. Se a linha do Betis pagar pelo menos 1,50 para gol, eu vou. Porque é um Barcelona que é muito forte, é verdade. Mas é um Barcelona que toma muitos gols também. É um Barcelona de extremos, beleza? De qualquer forma, eu acho que o Barcelona é sim favorito. Não sei se é a ponto de uma odd 1,42, porque o Betis hoje, depois do Real Madrid e do Atlético de Madrid, é o Betis na Espanha. Tá bom? E o futebol apresentado do Betis é até melhor do que o Atlético de Madrid, inclusive. Enfim, vamos ver aqui as linhas de finalização, olhando primeiro para o Barcelona, que a gente pode olhar para o primeiro tempo. A primeira que paga 1,50 é o Gavi. O Gavi ainda não é titular absoluto desse time, recentemente voltou de lesão. Não confio para a linha de primeiro tempo. O Pedro é segundo volante. Daqui para cá também não. Beleza. E aí a gente pode olhar para jogo todo agora. Para jogo todo, a primeira que paga 1,50 é o Álvaro Cortez, não tem muita minutagem. O Christensen zagueiro. O Hector Forte, um moleque da base também, só que não tem tanta minutagem. Eu não lembro nem se ele é ponta ou lateral. Eu acho que ele é ponta, tá bom? Mas não tem muita minutagem. O Casadó tava machucado recentemente também. Eu acho que talvez inclusive ainda esteja. E daqui pra baixo é jogador de defesa. Então não. Quem quiser vai em uma linha, na linha de um chute no primeiro tempo do Gavi. Eu não sei se o Gavi nem tá. Pode ser até que seja machucado, eu não tenho certeza. Mas eu não vou usar não. E olhando pro Betis, eu já queria destacar uma coisa. Tá muito desregulado isso daqui, cara. Como é que um chute do Isco, um chute do Antony não paga nem 1,1? O Bacambu a mesma coisa, o Lo Celso a mesma coisa. Nada a ver, essas linhas muito esmagadas. Eu sei que são caras que finalizam, mas uma coisa é você finalizar contra o Alavés jogando em casa. Contra qualquer outro time assim. Agora contra o Barcelona fora de casa, essa linha, pô, não tem a menor condição pagar só isso daí. Tá bom? Enfim. Primeiro que paga de 1,50 aqui é o Altimira. Então não, Mark Roca não, o Bartra não. É. Talvez para bingo a linha do Johnny tá interessante. Porque ele vem fazendo até gols mesmo sendo um primeiro volante, tá com muita moral no Betis. Deixa o William Carvalho no banco, inclusive, né? O Johnny ex-Inter. Enfim, vive um momento bom. Pra bingo, essa linha do Johnny tá boa. Beleza. Aí o gol, cara, o gol do Barcelona pagou 1,062. Gol do Betis, 1,40. Se pagasse 1,50 dava, mas não paga. Linha de cartão, cara, não é jogo pra pegar cartão também não.
Não vou nem olhar as odds. Linha de desarme, vamos olhar aqui primeiro o Barcelona. O Christensen é zagueiro, então não. Ferran Torres é atacante, então não. Inigo Martínez também é zagueiro, então não. E é isso, que paga em torno de 1,50 é isso. Olhando o lado do Betis agora. Vamos ver. Ó, Juan Hernandes, não. Ávila, não. Que mais? De desarme não tem linhas tão boas. Chute a gol, um chute a gol do Betis no primeiro tempo. Paga 1,28, também não. Tinha que beirar pelo menos 1,50. Cara, então nada de interessante, tá bom? Como bingo, essa linha do Johnny vale a pena, né? Essa recomendação. E linha de gol asiático. Se tiver mais de um gol asiático pagando 1,50, dá. No primeiro tempo. Paga 1,37. Também não. Beleza. É um jogo pra gols. Só que as linhas estão muito esmagadas, então não tem o que fazer. Tá bom? Então vamos só montar o bingo que eu tinha falado. Deixa eu pensar como é que eu vou usar essa linha do Johnny, que na minha visão é a melhor. Se eu uso um chute dele no primeiro tempo ou 2 chutes no jogo. Ó, 2 chutes no jogo paga odd 8 pro Johnny. Só que ele é um primeiro volante jogando fora de casa contra a melhor equipe da Espanha, talvez, né? Porque tem o Real também. Cara, eu acho que um chute no primeiro tempo do Johnny deve pagar o quê? Odd 4? 3,50 vai ser isso, tá bom? Eu consigo usar essa como bingo. 2 chutes eu não sei, cara, mas eu acho que essa como bingo dá. E aí no jogo do Corinthians, eu vou usar 2 gols do Vasco. Sim. Nos últimos 2 jogos isso aconteceu, tá? E é um Corinthians que tomou 2 gols do Huracan no último jogo também. E de finalização, deixa eu ver como é que eu vou usar a do Paulinho. 2 chutes do Paulinho, pagode 3,40. 3,40. E um chute no primeiro tempo pro Paulinho, pagode 2,20. Cara, eu vou com um chute no primeiro tempo pro Paulinho e 2 gols do Vasco. Ou um gol no primeiro tempo pro Vasco, pagode 3. É. Será? Não, é porque contra o Santos o Vasco não fez gol no primeiro tempo, né? Não fez. E também, não sei, cara. Eu vou em 2 gols do Vasco. 2 gols do Vasco e um chute no primeiro tempo pro Paulinho, tá bom? Então um chute no primeiro tempo pro Paulinho e 2 gols do Vasco. Isso daí vai dar uma odd beirando 30, tá bom? Cara, 2 gols do Vasco é foda também. Isso aconteceu nos últimos 2 jogos, mas é difícil confiar em um time que o técnico é o Carille e fazer 2 gols. Cara, mas o Vasco vai tomar gol também. Se o Vasco se o Vasco for vencer, vai ter que fazer 2 gols. Tá bom? Porque o Vasco muito provavelmente vai ser vazado pelo Corinthians, que tem um ataque muito bom, mesmo sem o Garro, né, que agora vai ficar um tempinho parado. Cara, mas eu vou trocar pra um gol no primeiro tempo, tá bom? Melhor. Mais provável o Vasco fazer um gol no primeiro tempo do que 2 gols no jogo. E aí fica uma odd 21, beleza? E aí 50 centavos. Tá? Então um chute no primeiro tempo do Johnny, um chute no primeiro tempo pro Paulinho e um gol do Vasco no primeiro tempo. Isso daí é uma odd 21. Beleza? E tá aí então. Agora, deixa eu mostrar as resolvidas de ontem e aí eu passo as que eu montei pra hoje também. Beleza? Deixa eu mudar aqui a tela. Então, ó, as resolvidas de ontem. Primeiro do futebol. Cara, a gente. Aqui, ó. Do Adana Demirspor não fez gol. Tinha o Rani Caixa não teve gol no primeiro tempo. Isso que ficou 2-1 o jogo, mas nenhum dos gols no primeiro tempo. O Enders e Midtjylland bateu. Um chute a gol do Espanhol bateu. Cara, o Espanhol meteu 4-0 no Raio Vallecano. Bizarro. O Operário, que nem eu falei, campeão paranaense não é à toa. Venceu do Criciúma. Fez gol, né? A Udinese decepcionou. Não jogou nada. Não fez gol. O São Lourenço fez gol, mas o Muniain não finalizou no primeiro tempo. E aí a variação, o Operário fez 2 gols. E aí eu já queria destacar agora, eu tô pegando todas as linhas que eu tô selecionando, a partir de hoje eu tô fazendo isso, eu tô colocando 50 centavos em cada uma delas também. Então hoje, como tem muitos jogos, vai ter muitas linhas que eu peguei como individual também, eu vou mostrar daqui a pouco. Que aí, por exemplo, se eu tivesse pegado como individual esse daqui, mesmo errando 3, tendo acertado a do Operário já compensava, porque é uma odd que passa de odd 4, né? Enfim. Aí a Udinese não fez, né?
O São Lourenço também não. E o Adana Demirspor também não. Beleza? Aí marcadores de gols. O Kane fez gol. O Gessan anulou, ele começou no banco. O Cádiz não fez gol. Querétaro e Leão ficou 1-1. E o Cristiano Ronaldo fez gol. Então ficou pelo Cádiz, do Leão. Beleza? Aí as linhas exageradas. De primeiro tempo, o Douglas fez gol no primeiro tempo, inclusive, tá? O Santa Fé fez gol no primeiro tempo, o El Nacional fez gol no primeiro tempo, ficou pelo General Cabageiro, perdeu de 3-1. Deixa eu ver aqui, inclusive, a minutagem que foi o gol do General Cabageiro. Porque, cara, perdeu de 3-1 pro Recoleta. O Recoleta veio da segunda divisão agora do Paraguai. Deixa eu ver qual que foi a minutagem desse gol do General Cabageiro pra gente ver se foi no início do segundo tempo ou quando já tinha um tempo maior de jogo. Deixa eu ver aqui. General Cabageiro. Caraca, tem um Recoleta no Chile também. Que loucura. Cadê? Aqui. O gol do General Cabageiro foi com 68 minutos. 45, 55. 23 minutos. Não foi tão próximo de depois do intervalo, não. Mas era mod de 2,50 e fez gol, né? Só não foi no primeiro tempo. Enfim. Aí a variação, o Douglas deu só um no primeiro tempo, Santa Fé fez só um gol no primeiro tempo. Chegou perto, né? Faltou um gol do Santa Fé e um chute do Douglas. Na NBA chegou perto também, ó. Que ó, o Jackson Hayes fez o turnover, o Jimmy Butler fez bola tripla, assistência do Jabber Smith Jr. veio, do Max Struz veio também, turnover nem Smith veio. Ficou pelo turnover do Seth Curry e assistência do Derrick Jones. Aí a variação, tanto o Jimmy quanto o Derrick Jones fizeram uma bola tripla, mas ficou por uma de cada um. Dos jogadores, né, que entre 10 e 15 pontos pagava bem, só o Bogdanovic fez 10 pontos. O Aaron Wiggins não e o Max Struz não. E aí a variação, nenhum deles fez. E aí depois, daquelas odds exageradas de primeiro quarto, só o Jarrett Allen deu assistência, o Chris Dunn e o Porzingis não. E aí, cara, que curioso, de novo, teve um cara que no primeiro quarto deu 3 assistências, né? O Jarrett Allen, o mod 17,50. Então, que nem eu falei, se eu pegasse individual isso daqui, compensava todas as outras praticamente da NBA, né? Eu poderia errar o quê? 16 apostas dessas simples, só acertando essa. E foi o segundo dia seguido que isso aconteceu, né? O Alexandre Sarr também tinha feito isso no jogo do Wizards passado. Então, esse vai ser o ponto positivo de usar as linhas simples, né? Aí do Augsburg e do Bayern bateu, a linha que a gente usou ontem aqui na análise. Pavlovic anulou. E aí o bingo aqui, né? Era mod 4,50 porque o Pavlovic anulou. Aí ambas marcas no primeiro tempo veio. Tá bom? Aí, ó, as que eu montei pra hoje, além dessas duas que eu trouxe aqui com vocês, né? Que é o gol do Vasco, a linha simples e a variação. Um chute no primeiro tempo Johnny, um chute no primeiro tempo Paulinho e um gol no primeiro tempo Vasco, que é só de 21. Aí as que eu montei são essas, ó. Começa a partir da... Cadê? É porque ali já vem as linhas simples antes, né? Aqui, ó. Eu ainda não montei da NBA porque eu não tive tempo. Eu vou montar mais tarde, então não vai dar pra trazer hoje no canal. Provavelmente amanhã eu consigo trazer. E durante a semana também. Mas hoje eu não tive tempo. Eu vou montar depois, mas não vai dar pra trazer no vídeo. Tá? Então as linhas de futebol, eu peguei 12 linhas. Hoje tem muitos jogos. Tá bom? Pelo mundo inteiro. Teve campeonato que eu optei por nem analisar também. Tipo, do Japão, da Suécia, da Noruega, da MLS nos Estados Unidos. Porque de fato são muitos jogos e quando tem poucas opções, aí eu analiso eles. Mas como tinha muitos, aí eu falei, hoje eu não vou olhar esses campeonatos, não. Então um chute do Bellegarde, do Wolves, pagou 57. Mais um gol asiático no primeiro tempo. E aí isso eu usei em vários jogos. Então West Ham e Bournemouth, mais em Houston Kiel, Freiburg e Borussia, Werder Bremen e Frankfurt, Brest e Mônaco. Eu peguei um gol do Godoy Cruz em casa contra o Rivadavia. Aí de gol asiático em Rangers e em Birmingham, Pachuca e América, Tomayapo e Bolívar. Aí eu peguei um gol do América de Cali contra o Once Caldas e um gol do Al Ittifaq contra o Al-Qadisha. Isso daí deu mod acima de 300. Tá bom? Aí, que nem eu falei, eu peguei todas elas individuais também. Então, é isso. Vamos ver qual que vai ser o resultado final, né? Aí eu peguei variação, né? A variação é essa daqui, ó. Deixa eu colocar. E aí eu peguei individual elas também. E isso eu acho muito bom, porque assim, é difícil,
Só que são 4 coisas que deu uma odd beirando 200. Então, ó, 2 chutes do Belegarde, 2 gols do Godoy Cruz, 2 gols do América de Cali, 2 gols do Al-Ettifaq. Isso daí deu uma odd beirando 200. E é pouca coisa, né? É uma dificuldade maior, naturalmente, ter que acontecer 2 vezes essa coisa selecionada. Só que são odds muito mais valorizadas, né? E são coisas totalmente plausíveis, porque o Belegarde, se ele jogar, é um cara que joga numa linha bem ofensiva do Wolves, um segundo atacante caindo pelas pontas, e é um time que joga com 3 zagueiros, então ele teria liberdade. O Godoy é um time mediano, mas joga em casa. O América de Cali é melhor que o Once Caldas, mas tá como zebra por ser visitante. E o Al-Ettifaq enfrentou o Al-Qadisha, que o Aubameyang tá jogando demais no Al-Qadisha, mas o Al-Ettifaq tem bons jogadores, tem o Toko Ekambi, tem o Hinaldo, tem o Vitinho, ex-Flamengo. Então não é um time ruim também, e Liga Saudita tem muitos gols. Pagar o de 4, enfim, eu gostei. Aí marcadores de gols, eu selecionei 4 também. Eu selecionei aqui o Igor Jesus contra o Juventude. Meu medo é porque o Mastriani deve estrear, e se ele entrar, provavelmente é no lugar do Igor. E a minutagem dele pode diminuir. Mas, porra, se o Igor não fizer gol no Juventude, ele vai fazer em quem? O Guirassy contra o Freiburg, centroavante do Borussia, a Bundesliga tem muitos gols. Ekitike, o Marmoush foi embora faz um tempinho e Ekitike é a principal referência desse franco. E que tem jogos com muitos gols. E o Piatek, que é o centroavante do Istanbul Basaksehir, polonês, baita centroavante, o Basaksehir é bem favorito contra o Konyaspor. No meu ponto de vista, é um time melhor. Agora, mais de 2 também, isso daí deu uma odd 27, mais ou menos. Aí eu não peguei. Ou peguei. Não peguei. Linha de gol específico, né? Porque na Liga Turca não tem como pegar gol específico. Se tivesse, eu pegaria um gol de cabeça do Piatek e um gol de cabeça do Igor Jesus. Seriam essas as minhas sugestões. Quem quiser pode ir no Igor e no Guirassy de cabeça. Só que o Guirassy tem jogos que ele é reserva, tem jogos que a minutagem é menor. E o Igor dificilmente joga o jogo todo porque tem o Mastriani agora. Então essa minutagem é meio questionável deles também. Tá bom? Aí aqui já vai começar agora. Eu peguei um bingo que agora na Premier League teve esses 2 jogos. Do Everton e Arsenal, e Aston Villa e Nottingham Forest. Linhas de chute a gol de cabeça e de chute a gol de fora da área. Sim, e aí a odd é muito mais valorizada. E aí eu selecionei aqui uma ticada que eu gostei. Então um chute a gol de fora da área do Doucouré. Eu fiquei entre ele e o Gueye. A minutagem do Gueye deve ser maior, mas o Doucouré é um cara que joga numa função mais ofensiva desse meio de campo do Everton. E o Tielemans é um cara que chuta muito de fora da área. Então 6,50 junto com a outra odd de 10,50, deu uma odd ali beirando 70. Gostei. É difícil? Tanto é que eu nem peguei linha simples delas. Foi só por fazer. E é isso. E aí a gente fechou as linhas pra hoje, beleza? Vamos aí pra reta final do vídeo agora. Bom, deu pra passar as linhas que eu montei aqui pra hoje, analisando esse Corinthians e Vasco e esse Barcelona e Betis, além de passar as linhas que eu montei no geral pra hoje. Então já fica esse pedido, esse aviso, pra você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu sempre tô tentando trazer aqui diariamente, quase sempre eu tô trazendo as análises dos melhores jogos do dia. Eu, de preferência, vou trazer 2 jogos, tá bom? E depois de trazer as análises, eu tô trazendo literalmente todas as apostas pro dia. Que nem eu falei, hoje eu não tive tempo ainda de montar da NBA, eu vou montar mais tarde. E é por isso que eu não trouxe aqui no vídeo. Mas nos outros dias, eu consigo trazer logo nesse vídeo que eu trago logo de manhã cedo. Então, assim, se inscreve, né? Se inscreve e ativa o sininho. Você nem precisa fazer as apostas que eu montei, mas só de você perceber odds que estão valorizadas, você pode, através dos vídeos, enxergar linhas que você gosta e monte as suas apostas. Eu acho que é interessante para quem gosta de apostar. Aqui eu sempre pego linhas valorizadas. Então, assim, você pode até não gostar de algumas, mas sempre vai ter alguma que você olha e fala: de fato, é uma linha que pela odd vale a pena. E eu vou muito nesse critério. Por exemplo, eu peguei aqui um chute do Johnny, né, como bingo nesse jogo do Barcelona e Betis. Mas é mais fácil o Yamal finalizar. Com toda certeza. Só que a linha do Yamal paga o quê? 1.1? Nem isso. Então a gente tem que ir pelo que odd que paga bem, né? Não adianta nada em uma coisa provável se ela não paga quase nada. Então a gente tem que mesclar a probabilidade que a gente acha que a coisa vai acontecer junto com a odd dela, né? Enfim, no geral é isso. Gostou do vídeo, deixa o seu like, não gostou, deixa o dislike, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos.
Valeu e falou!